Muito bem. Nosso treinamento de hoje, nós vamos falar de um assunto bem bacana. Pode passar o primeiro ali. Nós vamos falar sobre ganhar almas e batizar. Amém? Por quê? Porque nós vamos começar, assim que passar esse período mais difícil, assim que passar o inverno, nós vamos fazer um batismo. Tá? A gente vai trabalhar para fazer o batismo. Nós não estamos realizando batismos como nós fazíamos antes, né? Nós tivemos um período aqui que era batismo a cada 2, 3 meses, sempre com um grupo grande de pessoas. Enfrentamos uma fase difícil e quando nós estávamos nos estruturando novamente, veio a pandemia e nos prejudicou. Mas a gente está retomando e a gente está sentindo espiritualmente, e também a gente está sentindo o momento da igreja. Então a gente está identificando que a igreja está no momento pronta para o crescimento. E com o crescimento nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Amém. E vamos batizar. Então já vamos começar falando sobre isso, para que a gente esteja bem preparado. Agora, eu não vou conseguir batizar ninguém se eu não ganhar essas pessoas para Jesus. Então o primeiro passo é ganhar. É claro que nós temos na nossa igreja pessoas que estão frequentando, né, que não são batizadas. Então são alvos nossos para mostrar para elas a importância de descer as águas do batismo. Mas o nosso foco não é só elas. O nosso foco é ganhar pessoas novas e batizar também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar o outro? Nós vamos falar, irmãos, vamos trabalhar essa noite em cima desse texto bíblico, Atos 8, 26. Pode abrir aí na Bíblia, pode passar o próximo, vai aparecer no telão também, mas como o texto é um pouquinho extenso, vai ficar muito pequenininho, eu acredito que ninguém vai conseguir ler. Então, é melhor que você acompanhe pela palavra de Deus, Atos capítulo 28, no versículo de número 26 até 38. Atos 8, 26 até o 38 diz assim, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém? Esse texto bíblico, irmãos, ele é um texto que nos ensina muito sobre evangelismo e sobre
batizar pessoas, ganhar pessoas e batizá-las. Esse texto, ele nos traz um ensinamento muito aprofundado a respeito disso. E é isso que nós vamos observar nesta noite e vamos extrair esse ensinamento através desse texto bíblico. Pode passar o próximo? Nós vamos começar falando do primeiro versículo, que é o versículo de número 26. O versículo 26 começa dizendo assim, ó: um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Nesse único versículo aqui, nós já começamos a interpretar um ensinamento profundo a respeito do evangelismo, a respeito de ganhar almas para Jesus. O início do versículo começa falando a respeito de um anjo. Foi um anjo que chegou para Filipe e deu uma direção para ele ganhar aquele eunuco etíope para Jesus. Foi um anjo que deu a direção para ele. É lógico que nesse texto aqui, neste momento, no episódio que Filipe está vivendo, eu creio que o anjo que apareceu ali era de fato um anjo celestial. Mas o termo anjo também se refere a um outro tipo de pessoa na palavra de Deus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, está dizendo assim, ó: e o anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. No texto de Apocalipse, a referência ao anjo, o que chama de anjo, não é um anjo celestial. Porque a palavra anjo, ela significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. O anjo celestial, você pode ver na Bíblia, que uma das principais atribuições dos anjos celestiais era entregar mensagem para os homens, principalmente nesse período de transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Foi um anjo que anunciou Maria, foi um anjo que apareceu no sonho de José, foi um anjo que conduziu os pastores até onde estava o menino Jesus. Então, foi um anjo que apareceu para Zacarias. Então, esse mensageiro celestial, ele tinha muito esta missão de trazer mensagem para os homens aqui na terra. Então, Felipe teve essa experiência. Esse mensageiro, que mensagem que o anjo traz para Felipe? Você vê que o anjo ele não foi lá no eunuco, o anjo foi no Filipe. Qual que era a mensagem desse anjo? Era a mensagem para que Filipe fosse evangelizar o eunuco. Agora, em Apocalipse, a Bíblia diz que há um outro mensageiro. Quem é esse outro mensageiro? É o pastor da igreja. O pastor da igreja não no sentido celestial, de santidade, mas no sentido de instrumento para passar uma mensagem para a igreja. O pastor é enxergado como o anjo da igreja. Você vê que em todas as cartas de Apocalipse, cartas direcionadas à igreja de Esmirna, à igreja de Éfeso e assim por diante, todas as 7 igrejas da Ásia, a palavra de Deus sempre se refere ao líder da igreja, ao pastor da igreja, como anjo. Chama ele de anjo da igreja, quer dizer, o mensageiro da igreja. Então eu creio, claro que Deus pode usar um anjo celestial para trazer uma mensagem para você, mas eu creio que Deus ele usa muito o pastor da igreja como um mensageiro para trazer uma mensagem para você, para dar uma direção para você, para te dar uma orientação. Que orientação é essa? Vamos ver o texto? Depois da parte que nós lemos, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: o que o anjo disse? O anjo disse: dispõe-te e vai.
O que é dispõe, irmãos? É se dispor, é estar à disposição, estar disposto a fazer algo. Disposto a fazer algo. O que o anjo disse para Filipe? Que ele estivesse disposto, que ele se dispusesse a fazer algo a mais na obra de Deus. Não que ele não estivesse fazendo, ele já estava fazendo. Nós vemos que Deus ele tem uma direção específica. Deus está direcionando o quê? Alguém que ele quer que seja crente para Jesus. Então Deus vai fazer isso. Aliás, eu creio que Deus está fazendo isso nessa noite, usando o anjo desta igreja para dizer para você: se disponha, ouça a direção de Deus para você alcançar uma alma para Jesus, para você alcançar alguém para o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, amém? O anjo disse para Filipe então: dispõe-te, vai. A palavra vai, ela é o que? Um id de Jesus. Então, você veja bem, irmãos, veja bem o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós temos que nos dispor e ir aonde, irmãos? Ir ao encontro destas almas, ir ao encontro dessas pessoas para resgatá-las para Jesus, para falar do amor de Deus, para alcançar-as para Jesus. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 16 e no versículo 15 e 16. Está ali no telão, não precisa nem ser aqui na Bíblia. Está escrito assim, ó: disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A segunda parte do texto não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é pregar para essa pessoa, é falar da salvação em Cristo Jesus. Porque, irmãos, o mundo que nós vivemos, o lugar que nós vivemos aqui hoje, todo mundo já ouviu falar do céu e do inferno, mas nem todos ouviram falar da salvação em Jesus. Em Jesus. Então é essa que nós temos que falar. Não é só falar assim: olha, você tem que ir para a igreja, senão você não vai para o céu. Não, tem que falar, tem que pregar para essas pessoas a salvação em Jesus. Por quê? Outro texto diz: quem crer e for batizado será salvo. É crer e se batizar para ser salvo. Então nós temos que pregar. Agora, a segunda parte, a responsabilidade não é nossa. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos pregar o Jesus que salva. Nós vamos pregar sobre o batismo. E quem não se batiza não vai alcançar a salvação. Mas a responsabilidade não é nossa. É por conta da pessoa, ou depois a gente falou a verdade para ela. A gente apresentou a verdade para ela. Amém? Agora, a primeira parte é para todo mundo. Ide aonde, irmãos? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Amém? Pode passar o próximo. O que é o todo mundo, irmãos? O todo mundo é isso aí. Isso aí é todo mundo. Por quê? Porque toda a face da terra, aonde existe civilização, existem pessoas que Jesus quer alcançar. Então, todo mundo é isso aí. Então, Jesus quer que o evangelho chegue para todo mundo. Jesus quer que essa palavra de salvação em Jesus, ela chegue em todo mundo. Amém? Passa o próximo. Todo mundo inclui também o Brasil. Está aqui todos os estados do Brasil. Então, pregar o evangelho, anunciar o evangelho em todo mundo, inclui também o Brasil. Por quê, irmãos? Porque é bem provável que 99% de nós aqui da nossa igreja não vai conseguir atravessar um continente para pregar o evangelho. Vamos acreditar que 1% vai conseguir. Um dia vai ser chamado como missionário e vai atravessar o continente para pregar o evangelho. Mas 99% não vai. Então significa o quê? Que o todo mundo, pregar o evangelho em todo mundo, para nós já se resumiu apenas a um território, apenas ao Brasil. Amém? Já se resumiu. Quer dizer, se eu não vou pregar em outros continentes, mas eu tenho um país onde eu posso pregar.
Amém? Pode passar o próximo. O Rio Grande do Sul também é em todo mundo. Então é bem provável que muitos de nós aqui não viajaremos para outros estados para pregar o Evangelho. Talvez algum irmão que tenha oportunidade, por emprego, por passeio, por lazer, por viagem, até de ir para outro estado. Aproveite a oportunidade de ir lá e pregue sobre Jesus lá. Né? De repente alguém aqui vai ser chamado para o ministério missionário ou até mesmo de pastoreio e vá para outro estado pregar o Evangelho. Mas uma boa parte de nós não sairá do solo gaúcho. Então o nosso todo mundo, onde que é? É aqui no Rio Grande do Sul. Amém? Próximo. Santo Antônio da Patrulha. Também é todo mundo. Alguns de nós, irmãos, não sairemos para outras cidades. Ou se sairmos em outras cidades, serão saídas eventuais, para passeio ou até mesmo para trabalho, né? Mas não é aquela coisa muito corriqueira. Então, nosso campo de trabalho vai ser aonde? O todo mundo para nós, onde que é? Santo Antônio da Patrulha é o nosso todo mundo para pregar o Evangelho. Amém? Passa o próximo. Dentro de Santo Antônio da Patrulha, nós temos um raio de alcance. Porque você não vai conseguir individualmente pregar para essas mais de 42 mil pessoas, que são um número aproximado, deve estar perto de 45 mil habitantes, que tem o município de Santo Antônio da Patrulha. Não adianta, nós não vamos conseguir. A nossa igreja não vai conseguir, irmãos, pregar para esses 45 mil habitantes. Nós vamos conseguir pregar para um bom número de pessoas. Mas temos que ser inteligentes e saber que nós não vamos ter esse alcance, né? Se a gente pudesse, a gente faria. Mas nós individualmente, eu quero falar de forma individual, nós temos um raio de alcance. E é neste raio de alcance que eu tenho que enxergar o meu todo mundo para pregar o Evangelho. É nesse raio de alcance, porque se eu não pregar o Evangelho dentro desse raio de alcance, irmãos, eu vou ficar esperando, o tempo vai passando, eu vou ficar velho, vou morrer e não vou pregar o Evangelho, não vou ganhar nenhuma alma para Jesus. Então, o meu todo mundo para pregar, para cumprir o ID de Jesus, o meu todo mundo para cumprir o ID de Jesus, é dentro desse raio de alcance que eu vou mostrar para vocês. Próximo. Primeiro raio de alcance é a nossa família. Irmãos, família, quando te falo de família, é aquela pessoa que ainda mora na tua casa. Tá? Mora dentro da tua casa, é família. Né? Vocês estão habitando o mesmo espaço, né? É uma pessoa, é um familiar teu que está dentro da tua casa, esse é considerado família, certo? É o primeiro raio de alcance é a nossa família. Normalmente é na família que a gente é mais rejeitado, é na família que a gente é repudiado, é na família que é apontado o dedo, porque a pessoa que mora junto com nós dentro da nossa casa é que vê mais de perto os nossos defeitos, os nossos erros, mas isso não tira o nosso mérito de pregar o Evangelho, até porque quem está oferecendo a salvação não somos nós estamos apresentando Jesus que é o Salvador. Então é lógico que vai ter uma reação, até por uma força do diabo mesmo, que vai fazer com que essas pessoas reajam contra nós. Mas a gente não pode se intimidar com isso. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar da salvação em Cristo Jesus para essas pessoas. Tem que orar por elas, tem que jejuar por elas, tem que buscar oportunidade para elas conhecerem a salvação, né? Teve uma grande oportunidade agora com essa história da célula online, porque a gente participa de uma célula online e às vezes um membro da nossa família, né, que mora conosco na nossa casa, não está aceitando o Evangelho. Mas aí com a célula online, de uma certa forma ele vai ouvir. Pode ser que ele reclame, pode ser que ele murmure, pode ser que alguns dias ele saia de casa para não participar, mas vai ter um dia que vai respingar alguma coisa nele. Vai ter. Então nós temos que insistir com isso. Tá? Quando tiver algum tipo de trabalho, você tem que levar para a tua casa um alpedidão, um culto simultâneo, um lar de salvação, não importa qual seja o trabalho, uma novena, quando for uma oportunidade, você tem que levar para a tua casa. Nós já estamos preparando um trabalho
que provavelmente no mês de junho nós vamos lançar na igreja, vai ser uma oportunidade. Então você tem que ter isso em mente. O primeiro raio de alcance meu é a minha família. Segundo raio de alcance, são os nossos familiares. Quem são os nossos familiares? São aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, mas não convivem conosco dentro da nossa casa, né? Pode ser um filho que já casou, mora em outra casa, né? Pode ser o pai e a mãe, que você morava com eles e saiu, agora você tem a tua vida, né? Você frequenta a casa deles. Pode ser um primo, pode ser o avô, pode ser um tio, pode ser um cunhado. São pessoas que fazem parte da nossa família, mas não habitam conosco na mesma casa. São os nossos familiares, que a gente tem acesso a eles, irmãos. É uma reunião familiar, é uma confraternização, é um almoço, é algum acontecimento, um episódio, uma visita qualquer que essa pessoa te faça ou você faça para ela. Então ela tem que ser um alvo de Deus. Se ela não conhece Jesus, se ela não aceitou Jesus como Salvador ainda, ela tem que ser um alvo teu. Você não pode existir dessa pessoa jamais. Ela é o segundo raio de alcance teu, são os teus familiares. Esses também vão zombar de você, vão rejeitar a tua palavra, porque também te conhecem, sabem dos teus defeitos, sabem dos teus erros, vão levantar o dedo, vão te acusar, vão fazer de tudo. Mas irmãos, cadê a passagem que Jesus disse que um bom cristão, se alguém bater na face, você tem que virar outra face para ele? É o amor do cristianismo. Nós temos que suportar, nós temos que resistir a isso e não desistir de falar do amor de Deus para essas pessoas. Eu falo do amor de Jesus e da salvação dos meus familiares. Eles me rejeitam, né? Eles fazem pouco caso, alguns fazem piada, zombam de mim, mas eu nunca levo para o lado pessoal, porque eu sei que é uma coisa do inimigo. Então eu fico tentando buscar uma oportunidade, e quando dá uma oportunidade eu falo para eles. Eu falo, seja de forma presencial, seja de forma online, né? Às vezes eu tento buscar uma conversa com um familiar de forma online, né, para achar uma oportunidadezinha de falar do amor de Deus para eles, de falar da salvação, de mostrar que eles têm oportunidade também de entregar a vida deles para Jesus e serem abençoados, amém? Então esse é o nosso segundo raio de alcance, que nós não devemos ser negligentes. Vamos para o terceiro raio de alcance, os nossos vizinhos. O vizinho é um raio de alcance importante, principalmente se você tem uma célula na tua casa. Você tem que focar no teu vizinho. Ele é conhecedor do evangelho, ele não é crente, não frequenta nenhuma igreja. Eu vou tentar me aproximar dele. Cara, vocês sabem como é que faz, né? A gente já ensinou aqui, através da mensagem Purê de Batata e através daquele vídeo do filme A Janela. A gente ensina como é que faz para alcançar uma pessoa. Primeiro é a oração, é o orar, é jejuar por ela, é esperar a oportunidade certa, procurar um momento certo para apresentar Jesus para essa pessoa. Mas não pode perder o foco. Tem que ficar focado. Tem que ficar focado. Buscar uma oportunidade. Nunca negligencie esse raio de alcance que são os teus vizinhos. Eles estão te observando, irmãos. Eles sabem que você vem na igreja. Eles sabem que você é crente. Eles sabem, se a tua vida mudou, ninguém é perfeito, a gente tem os nossos defeitos, os nossos erros, né? Mas se a tua vida mudou, você se converteu e mudou a tua vida, o teu vizinho está observando isso, ele pode até criticar, mas ele está te observando. Então ele é um raio de alcance importante, até pela proximidade na tua casa. Quando tiver oportunidade, irmãos, faz uma obedidão, faz uma salvação, faz um culto simultâneo na tua casa, para convidar o vizinho para participar. Pastor, mas eu tentei todos esses anos, eu já fiz um monte de coisa e não deu certo. E aí você vai desistir? Jesus desistiu de ir para a cruz, porque Pedro o negou, Judas o traiu, e os demais discípulos o abandonaram? Não desistiu. Os apóstolos desistiram nas lutas, as prisões, os açoites que eles passaram, não desistiram.
Esse pastor que fala contigo quando passou pelas dificuldades, pelas ameaças de morte, pelas provações, desistiu? Não. Esse pastor que vos fala quando chegou em Santo Antônio da Patrulha, que enfrentou uma grande dificuldade, desistiu? Não. Se eu tivesse desistido, boa parte de vocês não teriam se convertido. Então não desista do teu vizinho. Não desista. Você é o Filipe para falar da salvação para ele. Você, Deus te escolheu. Você é o Filipe do teu vizinho. Lembra da mensagem que nós ministramos alguns dias atrás? Que aonde você está, não é uma porta que Deus abriu na tua vida, não é um talento que Deus te deu, esse talento está na tua mão. O lugar onde Deus te colocou é porque você deve ser um Filipe na vida deste vizinho. Vamos para o nosso quarto raio de alcance. É os nossos amigos e os nossos colegas. Esses também, irmãos, a gente tem que aproveitar a proximidade. A gente sempre se identifica um pouco mais com uma pessoa do que com a outra. No local de trabalho é assim, um colega, às vezes um amigo de infância, né? A gente tem essa proximidade, então a gente tem que aproveitar da mesma forma que o vizinho. Você tem que aproveitar. Aproveita o Dia das Mães, célula especial, culto especial Dia das Mães. Lembra lá de um colega, de um amigo teu, convida ele, convida a mãe dele, fala da homenagem para ele levar a mãe dele na célula. Aproveita a oportunidade para alcançar este vizinho. Vamos para o nosso quinto raio de alcance. São os desconhecidos. Sempre vai cruzar alguém na tua vida, irmãos. Lá no posto de saúde, no hospital, na fila do banco, da lotérica, no supermercado, na rua, em qualquer lugar, a qualquer momento pode surgir alguém que precisa ouvir da salvação. Então não perca a oportunidade e alcance essa pessoa para Jesus. Amém? Passa o próximo. No versículo 26 diz assim, ó: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ouça essa parte. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Irmãos, deserto, irmãos, assusta muita gente. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Será que Deus quer que você pregue onde já tem muita gente fazendo isso? Não. Deus não quer que você pregue aonde já tem um manancial jorrando. Não, Deus não quer. Deus quer que você pregue no deserto. É por isso que às vezes os crentes, eles escolhem aquele lugar que já é um manancial, né? Já é um manancial. Então já escolhe. É mais fácil. É mais fácil. Você pode ver que tem gente que está cercado de crente querendo ganhar para Jesus. E tem uns lá que ninguém chega perto. Por quê? Porque eles são mais turrão, eles são mais ásperos, eles são os cactos, né? Eles até ofendem quando você vai falar de Jesus. Esse é o deserto. É nesse que a gente tem que se aproximar. É lá no deserto que a gente tem que pregar, irmãos. É lá naquela pessoa mais difícil, é lá no pedregulho, é naquele mais resistente, é ali que nós temos que pregar o Evangelho. Para aqueles de coraçãozinho mole, já tem um monte de crente pregando, se você ver. Não, tem crente pregando aí, irmãos, nem te mete para atrapalhar, deixa eles pregar. Eu vou focar lá naquela pessoa que não tem ninguém falando de Jesus para ela, não tem ninguém se aproximando dela. Por que ninguém se aproxima dela, irmãos? Por quê? Porque provavelmente a pessoa é arredia, provavelmente ela é um desertã mesmo, ela é turrona mesmo. Então foque, gaste tempo em oração, em jejum. Olha que desafio tremendo para você alcançar essa pessoa. É um grande desafio. Então pague o preço por ela. Custe o que custar, demora o tempo que demorar, mas foque para pregar o Evangelho para ela. Amém? Passa o próximo. Deserto é lugar de aperfeiçoamento. Veja o exemplo do povo de Israel quando saiu do Egito em direção a Canaã. Foram aperfeiçoados andando pelo deserto. Esse deserto vai te aperfeiçoar. Esse desafio vai te aperfeiçoar. Comece a observar alguém da família, dos familiares, do vizinho, colega de trabalho, ou até mesmo estranho. Comece a observar essa pessoa. Não, eu vou focar nessa pessoa aqui. Esse é o mais difícil que tem. Eu vou orar, jejuar e eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Amém? Próximo. No versículo 27 diz assim, ó:
O etíope eunuco, chefe do tesouro, tinha ido adorar em Jerusalém. Versículo 28. Lia ele o profeta Isaías. Amém? Indícios de alguém aberto para o evangelho. Você vai evangelizar a pessoa, você vai orar por ela, você vai jejuar por ela, e você vai ficar observando. Em algum momento vai ter um indício que é a hora. Então não vai tentando enfiar por goela abaixo. Vai chegando de longe, irmão. Vai chegando de longe. Vai devagarzinho, vai dando voltinha, vai chegando, mas não vai afoito, para que não, eu quero falar de salvação para você, se você precisa e tal. Não, vai devagarzinho, mas vai cercando a pessoa, que ela vai começar, ela vai sentir espiritualmente que ela não tem saída, irmão, ela vai ter que se abrir para ouvir o que você tem para falar. Vai cercando devagarzinho, com pequenos dizeres bíblicos, com pequenas expressões bíblicas, e vai cercando ele aos poucos, né? Tipo assim, amém, oh, glória a Deus, Deus no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas, Deus nos guarda, Deus nos protege, vai cercando, daqui a pouco você sente um indício. Vou dar um exemplo, pessoa, você está cercando ela, daqui a pouco ela diz assim, tudo está errado na minha vida, acho que Deus não me ama. Opa! Você chega nela e diz assim, eu pensava igualzinho a você, eu achava que Deus não me amava, e sabe que tudo dava errado na minha vida. Um dia eu fui não estava muito bom, fui no hospital, aí cheguei, esse dia ele pegou no meu pé, que tem uma menina que trabalha junto com ela, e a menina trabalhou numa clínica dentária aqui em Santo Antônio. E aí a gente estava conversando com ela esses dias e tal, mostrou uma foto minha para ela. Ela disse, não, eu conheço teu pai. Eu atendi teu pai lá quando ele foi fazer o tratamento dentário. Meu Deus, ele contou a história da vida, conta a história da vida dele toda. Eu falo, irmãos, eu começo a falar. Sabe por quê? Porque eu vou falando da minha vida, porque quando eu sou contador de história, né? Sou bem contador de história. A gente que diz assim, que o pai tem história que não acaba mais, né? Se deixar contar, eu vou emendando uma na outra. Se a pessoa der ouvido para mim, eu vou falando. Até chegar um momento que eu acho um jeito de falar que eu tinha um problema na minha vida e ele foi resolvido. Aí voltando lá para o hospital, eu fui no hospital, aí fiz a fichinha lá, fiquei esperando e tal. Aí daqui a pouco me chamaram. Aí, não sei se é enfermeira, se é auxiliar de enfermagem, não sei, que faz o primeiro atendimento ali, mede pressão, tudo. Perguntou para mim assim, o senhor tem alguma doença crônica? Eu falei, não. O senhor toma algum medicamento controlado? Disse não, já tomei, mas não tomo mais. Já falei, já tomei para dar a brecha, né? Aí ela disse, o que o senhor tomava? Tomava remédio para pressão. E não toma mais? Falei, não, porque graças a Deus Jesus me curou. Aí ela ficou assim, aí eu entrei, consegui falar um pouco para ela, né? E depois entrou dentro do consultório e aconteceu a mesma coisa com o médico. Só que o médico não deu muito sair para mim, que eles são meio frio demais, né? E aí já era a pandemia, eu fiquei sentado meio de longe, mas eu falei que Jesus tinha me curado. Eu não vai dar uma deixazinha ali, vai ter um momento. Quando você sentir um indício que a faísquinha, você tem que falar. Você tem que falar. Alguma coisinha você tem que falar para aquela pessoa. Deixa aquela palavrinha quicando na mente dele. Pode ser que você nunca mais veja essa pessoa. Pode ser que nunca mais você veja ela. Mas pode ser que um dia Deus te dê graça e você encontre essa pessoa. Eu já contei aqui, nós fomos numa convenção um ano lá em Camboriú. Chegamos lá, o diaconato de Santa Catarina estava trabalhando. Daqui a pouco encontramos o nosso cunhado, o irmão da pastora, que era diácono. E aí ele disse assim para a pastora, encontrei uma amiga tua aí de infância. Não sei o nome dela. E a pastora ficou meio assim, fiquei sentado. Daí o meu cunhado falou assim, eu vou dar uma volta aí, vou encontrar ela, eu vou trazer ela aqui. Aí foi lá. Daqui a pouco veio. Quando as duas se viram, se abraçaram, choraram as duas assim, foi um vexame, um vergonheiro conversando. E eu, meu cunhado assim olhando, né? Sem entender muito bem. Era uma menina que conviveu com a pastora quando ela era criança, e a minha sogra ia para a igreja, levava ela, e ela convidava a amiguinha e levava para a igreja. Ficou a sementinha plantada. Ela cresceu, casou, saiu de lá, nunca mais se viu, né? Mas ela casou, se converteu,
se tornou uma diaconisa na igreja, foi servir numa convenção, encontrou a colega dela lá como pastor. Está vendo como é que é a vida, irmãos? Às vezes a gente não sabe, Deus, você tem a oportunidade de semear uma semente no coração de alguém. Eu já contei aqui sobre o meu testemunho de conversão. Eu estava sendo evangelizado pela família da minha esposa. Mas eu aceitei Jesus mesmo, foi com o testemunho do Matos Nascimento. Fui num show dele, ele contou o testemunho e eu peguei minha vida para Jesus. Você sabe como o Matos Nascimento foi ganho? Alguém entregou um folhetinho para ele num aeroporto. Ele embarcou no avião, naquela época o avião ainda tinha área de fumante, ele era fumante, e ele foi lá para a área do fumante. Quando ele sentou lá para acender o cigarro, foi a mão no bolso, achou o folhetinho. Leu o folhetinho, o versículo que estava ali tocou na vida dele. Ele guardou o folheto, no outro dia ele foi lá, procurou o endereço daquela igreja, entregou a vida para Jesus e se converteu. Então aquele camarada anônimo que entregou aquele folhetinho para ele, ganhou o Matos Nascimento, milhares de pessoas ganhas pelo testemunho do Matos, e uma delas fui eu que aceitei Jesus. Então, a minha conversão partiu de um pequeno folhetinho entregue num aeroporto. Amém? Vamos lá para nós encerrar. Versículo 29. Disse o Espírito a Filipe. Olha só. O que havia, irmãos? Havia uma comunicação entre o Espírito Santo e Filipe. Esse desejo ardente que está no teu coração de ganhar uma alma para Jesus, ela tem que ser agora aperfeiçoada com uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Por isso que é importante você jejuar, você orar, você fazer o teu TSD, o tempo a sós com Deus. Porque é o Espírito Santo, irmão. Eu estou ensinando como um anjo da igreja, como um mensageiro da igreja, eu estou te ensinando coisas importantíssimas. Mas naquele momento que você estiver no campo de trabalho, seja na tua casa, com a tua família, seja com teus familiares, com teus amigos, com teus vizinhos, ou mesmo com uma pessoa estranha, quem vai te inspirar a falar uma coisa que vai impactar a vida da pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai falar se você tiver uma intimidade com Ele. Senão não vai. Se você não tiver essa intimidade com Ele, Ele vai falar, mas você não vai ouvir. A intimidade nossa com o Espírito Santo, o que ela faz? Ela faz com que a gente compreenda o que o Espírito Santo está falando. Tem gente que diz assim: pastor, Deus está em silêncio, não está falando nada comigo. Claro que está, irmão, Deus nunca para de falar. O grande problema é que às vezes as pessoas elas vivem um momento espiritual tão ruim, tão medíocre, tão fraco, tão insignificante, que Deus está falando e a pessoa não está entendendo. Aliás, às vezes não está nem ouvindo, mas às vezes está ouvindo, mas não está entendendo. Então essa comunhão com o Espírito Santo é importante, porque você está aí com aquela sede, né? Você está orando pela pessoa, você está buscando uma oportunidade, né? Eu quero falar do amor de Deus, quero ganhar essa pessoa para Jesus e tal. Aí você está esperando o momento certo. Aí mas você está aí com uma comunhão íntima com o Espírito Santo, você orando todo dia na presença de Deus, jejuando toda semana, aí na presença de Deus de verdade mesmo. Aí chega o momento, é o momento que Deus quer que você fale. Aí abriu a oportunidade. Aí o Espírito Santo pede assim: vai. Você tem que entender. A gente só começa a ter essa, né? Nós estávamos vendo esses dias que a gente foi lá a pastora foi lá para ver o Samuel, nós fomos lá. Aí chegamos na porta, a pastora: cadê a minha tia? Né? Os mulheres gostam de fazer aquele escarcel, a barulheira toda, né? Como se nós não fizéssemos. E aí o Samuel já ficou a cabecinha para lá e para cá, procurando para ver o que estava, porque ele já estava identificando a voz. Já está identificando que aquela voz ali é a voz da vovó. Ele já está identificando. Por quê? Porque há uma sequência nessa comunicação entre os dois. Ela vem falando, pega no colo, já tem essa sequência. Então ele já está identificando. Quando eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo,
eu começo a identificar quando é ele falando. Então, parece que é uma vozinha que surgiu lá na tua mente. Ou às vezes é um pensamento que passa, é que nem um relâmpago. Um pensamento, ó. Para mim fazer tal coisa. Mas de onde que eu pensei isso? Mas não é o Espírito Santo que já está conduzindo, né? Vai lá, fala do amor de Deus, fala do amor de Deus. Amém? Por isso que é importante ter essa comunhão, orar. Vai ter oração agora no mês de maio, de segunda a sexta-feira, das 6 às 6:30 da manhã. Aproveite, irmão, vem orar aqui, vem orar. Ah, pastor, já deixou marcar bem no inverno, mas é mesmo para ter sacrifício, irmão, para valer a pena mesmo, de verdade. Amém? Vamos para o próximo. Versículo 31 diz assim, ó. Ele teve tempo para explicar a palavra. Amém? Ele teve tempo, ele entrou no carro do Eutíope e começou a explicar a palavra. Olha só, 1 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eis a importância do discipulado, 1 a 1, que nós começamos a fazer. E eis a importância do treinamento de novos líderes que nós estamos fazendo. No discipulado tem um monte de texto bíblico. O discipulador tem uma apostila, lê a apostila do seu discípulo e tem os textos bíblicos que tem que ser comparado na Bíblia. Para que é isso, irmãos? Manejar a palavra da verdade. Tem intimidade com a Bíblia, irmão. Nós estamos com os líderes em treinamento todo dia lendo um capítulo da Bíblia e fazendo um resumo. Para que ter intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Até para orar, a gente tem que mencionar a palavra de Deus. Quando a gente ora mencionando a palavra de Deus, irmãos, nós estamos sendo avalizados. É que nem ter uma avalista. Quer dizer, eu estou orando, mas não estou orando da minha própria mente, aqui da minha invenção minha. Eu estou orando porque está na Bíblia. E a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus, o Criador, o autor da Bíblia é Deus. Foi Ele que escreveu. Então é o mesmo que eu mencionar coisas que Deus tenha dito e dizer assim, ó, está na Bíblia, é verdade. O Senhor falou, eu quero isso para a minha vida. Então tem que manejar bem a palavra. Amém? Vamos no próximo. Versículo 36, 38, narra o batismo. Irmãos, Filipe, ele foi eloquente, foi cheio do Espírito Santo, se aproximou no momento certo, aproveitou o indício que o eunuco estava sedento por uma explicação. Filipe fez o papel dele. E quando a gente faz o nosso papel, irmão, quando a gente segue a orientação do Espírito Santo e fazemos o nosso papel, qual que é o resultado? É a alma ganha por Jesus. Vocês lembram aqui aqueles 3 anos que nós batizava a gente aqui de monte? Por que a gente batizava tanta gente? Porque nós estávamos fazendo o nosso papel. A gente estava fazendo uma coisa assim tão absurda? Não. A gente só estava focado. Focado no quê? Focado em pregar a palavra. Focado em ganhar alma. Focado em anunciar para as pessoas. Nós vivemos um tempo aqui que durante 3 anos, todos os domingos, tinha visitante na igreja. Todos os domingos. Durante 3 anos, a fio, todos os domingos, tinha um visitante na igreja. Ele estava focado naquilo ali. Então, se a gente fizer o nosso papel, qual que é o resultado? Não foi nem o Felipe que viu. Foi o eunuco. Ele disse assim, ali tem água. Alguma coisa me impede de ser batizado? Felipe pegou e disse assim, se você crê, é lícito. Ele disse, eu quero. Como é que ele sabia que tinha que ser batizado? Porque no meio da conversa, Felipe falou para ele que se ele queria a salvação em Jesus Cristo, ele tinha que nascer da água. E o eunuco creu naquilo. E ele disse, eu quero. Tem água ali. Você pode me batizar? Felipe disse, deu. Puxou o freio de mão da carroça, parou. Vamos lá. Desceu na água e batizou o eunuco. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ídolo. Alcance as pessoas no teu raio de alcance. Não fique esperando que o outro irmão vai no teu raio de alcance. Não fique esperando o pastor ir no teu raio de alcance. Esse teu raio de alcance é teu.
Daqui a pouco você está trabalhando com uma pessoa, até andando de carro com ela para cima e para baixo, ou sentado numa mesa, na escrivania, trabalhando com ela, ou lá na esteira do teu lado, ou de repente você está atendendo algum setor que você trabalha, você atende essa pessoa toda semana, e você fala um monte de coisa com ela, menos da salvação em Cristo Jesus. Você está esperando o quê? Como uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: ai pastor, eu queria que o senhor fosse lá onde eu trabalho para falar de Jesus lá. Eu perguntei: a irmã já falou de Jesus lá? Ai, eu não tenho jeito para isso. Se a irmã está lá, não fala de Jesus, você acha que levar o pastor lá vai resolver? Não vai resolver. O raio de alcance é nosso, então é nós que temos que fazer. Amém? Fique em pé para nós orarmos em nome de Jesus e abençoar a tua vida. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Pai. Oramos